Fala rapaziada, bom dia professor, tranquilo? A gente aqui vai falar sobre sonar e radar. Eu vou falar sobre sonar, né? O sonar que foi previamente utilizado pelo Leonardo da Vinci em 1490, que ele fez um experimento, ele colocou um tubo debaixo d'água e colocou um tubo no ouvido e começou a escutar os barulhos que as embarcações e os animais marinhos faziam. E isso ele começou a entender que tinha uma distância, que dava para perceber se eles estavam perto ou longe. Logo mais, com a evolução das tecnologias, o sonar foi muito requisitado quando o Titanic afundou, né? Porque além de estar em águas muito geladas e muito profundas, eles precisavam de alguma tecnologia para descobrir onde estava, para ter uma ideia mais ou menos. E eles utilizavam os sonares ativos, né? Que eles emitem um pulso sonoro, o pulso bate no lugar, eles calculam a distância e o tamanho da coisa. Isso é um sonar ativo. Então ele foi evoluindo até que Lewis Richardson e o Alexander Bain registraram uma patente de uma ecossonda, né? Uma sonda que tivesse ecolocalização, que identificasse onde estão as coisas, o tamanho das coisas e tudo mais. Assim como os golfinhos e os morcegos utilizam a ecolocalização, eles mandam um pulso sonoro e esse pulso sonoro forma uma imagem na cabeça deles mostrando onde está tudo, né? Onde as coisas estão, o tamanho das coisas. E com isso também, hoje em dia temos dois tipos de sonares. Os sonares ativos, como eu já havia dito, enviam pulsos sonoros no nível infrassônico e no nível ultrassônico. Ou seja, nós humanos não conseguimos ouvir. Agora os animais eles conseguem. Alguns golfinhos morreram aí. Tiveram muitos casos de golfinhos que morreram por falta de orientação por conta do muito barulho, né? Porque a gente não escuta, mas eles conseguem escutar. E isso foi um problema, né? Mas, porém, whatever, né? A gente vai falar aqui sobre o sonar passivo também, que o passivo ele só escuta. Foi o que o Leonardo da Vinci tinha estudado em 1490. Ele só escuta e o sonar ativo manda um pulso no nível ultrassônico e infrassônico, que ele é utilizado para a gente achar onde está o fundo do mar, onde a gente sabe onde tem uma embarcação, uma rocha. E isso é muito importante em submarino, em barco, em cruzeiro e tudo mais, navio assim, de grande porte, porque, pô, imagina o prejuízo, você não sabe onde é o fundo do mar, você atola. Pô, complicado, né? É isso aí, rapaziada. Olá, o meu nome é Brian e eu vou apresentar a definição e o princípio do radar. Radar, do termo em inglês Radio Detection and Ranging, é um aparelho muito utilizado para localizar objetos a longa distância. A detecção de objetos é feita a partir das ondas eletromagnéticas que os objetos emitem, permitindo que os mesmos sejam localizados. Esse equipamento começou a ser utilizado na década de 30 para descobrir e localizar objetos a longa distância, utilizando para isso a reflexão de ondas de rádio, principalmente para fins militares. O princípio de funcionamento do radar é bem simples. Eles funcionam através das ondas de rádio. Elas se deslocam a uma velocidade de 300.000 km por segundo e são capazes de cobrir grandes áreas. O radar é constituído de uma antena transmissora receptora de sinais de alta frequência. A transmissão ocorre através de pulsos eletromagnéticos de alta potência, curto período e feixe curto. Esse feixe, ao ser propagado, se alarga, ganhando a forma de um cone até atingir o alvo que está sendo monitorado. Após atingir o alvo, o sinal é então refletido e a antena passa a ser receptora de sinais, como mostra a ilustração da antena transmitindo sinais que são refletidos para o avião e voltando até a antena. Com a velocidade de propagação do pulso e o tempo gasto para o eco chegar, é possível calcular com exata precisão a localização do objeto. Bem, agora vamos falar sobre a utilização
do sonar e do radar, como que eles são utilizados no dia a dia, suas aplicações em áreas do mercado de trabalho. Primeiro o sonar, né? O sonar na navegação, né? Ele é um instrumento antigo para navegação já, e ele possibilita, né, um estudo melhor dos mares e das profundezas. No caso, a gente consegue com o radar identificar profundidade de certos lugares até certo ponto, e você consegue também identificar movimentações, algo que antes você não conseguia por ser inalcançável, né? Hoje em dia você consegue isso tudo com a informação da onda eletromagnética indo e voltando, né? E você também consegue, através disso, você consegue a utilização dos submarinos. O que o submarino faz para se movimentar, para se localizar? Ele usa o sonar, ele usa o radar. E com isso você consegue ter uma localização precisa para o submarino se locomover e para conseguir essas informações. Também a gente tem que destacar a utilização do sonar na pesca, porque você com o sonar você consegue identificar essas movimentações, que pode ser um cardume, pode ser um conjunto, né, de peixes de uma movimentação muito grande. Você vai conseguir fazer um arreio melhor, sem danificar muito a questão do meio ambiente, porque você sair fazendo esses arreios aleatoriamente, você vai acabar pegando mais vegetação do que peixe. O radar já é algo mais comum. Você ouve mais o nome radar no dia a dia, muito por causa do trânsito. Todo mundo conhece um radar de trânsito, e aqui a gente tem a imagem explica bem. O radar de trânsito, o mais comum, ele é fixo, ele é já na estrada, e ele utiliza das ondas eletromagnéticas a diferença, né, de tempo que vai ser detectada a presença do carro entre os radares. E aí com isso ele calcula a sua velocidade, e se passar do limite, ele já joga um sinal para a câmera tirar foto do carro. Então é desse jeito que a gente detecta se o carro está acima da velocidade. Também tem os radares móveis, né, da polícia, que basicamente fazem a mesma coisa, só que ele tem que ser acionado manualmente, enfim. Também outro tipo de radar utilizado no dia a dia é o radar meteorológico, que faz o uso, né, dessas ondas eletromagnéticas para identificar como a movimentação, né, de umidade, de nuvens no céu. E com isso você consegue as informações necessárias para, por exemplo, fazer a previsão do tempo, né, identificar a chegada de uma frente fria, como que está se movimentando os ares, enfim. E aí você consegue essas informações, você manda para o supercomputador e ele utiliza essas informações para calcular, né, a previsão do tempo. E você também consegue, através dos satélites, a imagens em tempo real, né, do como que está se movimentando agora, por exemplo. Enfim, são algumas utilidades do radar e do sonar que acabam sendo presentes no dia a dia de muita gente, mas que às vezes a gente passa despercebido. Enfim, por isso, fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e